Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson e seja bem-vindo a mais um vídeo da série A Fúria de Alekhine. Hoje, né, segundo jogo da série, é uma partida mais curta, poderíamos até chamar de miniatura, e é isso. Sem mais, vamos que vamos. D4, D5, uma abertura fechada, né? Normalmente não é muito a característica, né, do estilo do Alekhine, mas, bom, para chegar no nível de grande mestre, e principalmente no nível de grande mestre campeão mundial, né, que é o Alekhine, você tem que saber jogar de tudo, né? A teoria de abertura deve estar muito massificada, já não deve ser nenhuma novidade. E não é porque você é um jogador de ataque ou que se desenvolve melhor o seu estilo de xadrez no ataque, você também não vai jogar um D4, um C4, um cavalo F6, enfim. Nem só de E4 e gambito do rei vive, né, os jogadores de ataque. Tá aí o Alekhine prova disso, jogando seu D4, D5 e enfim, né, bem tranquilo no desenvolvimento. O próprio Mikhail Tal, que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor jogador de ataque aí de todos os tempos, ele na fase de abertura não tinha uma coisa muito elaborada. O negócio do Tal mesmo era complicado meio jogo para o final, né? Então ele jogava também de todas as formas, né? E o contrário também acontece quando você pega, por exemplo, o Magnus Carlsen, né? Que é atual campeão mundial. Normalmente é um jogador que tem uma excelência técnica muito apurada no quesito finais e uma estratégia imensa. Na verdade, o cálculo, tudo, né? Mas ele é um estilo mais posicional, não tão agressivo, mas se tiver que jogar E4 e partir para dentro, o Magnus Carlsen vai conseguir jogar de uma forma bem tranquila, né? Enfim, falei pra caramba, vamos lá. Cavalo F3, né? Tá mais perto do roque curto e põe a casa, o cavalo numa casa natural, já lutando pelo centro, bem tranquilo. E6, né? Deixa uma posição bem sólida aí, a estrutura da ala do rei das negras e abre a diagonal para o bispo negro aí sair bem tranquilo. E3 com as mesmas ideias, né? Bem sólidozinho. E cavalo F6, inclusive, está muito simétrica. Posição bem simétrica, sem grandes estardalhaços, porque eu falo isso, eu acabei de terminar a série do Paul Morphy, o Imbatível, já há algum tempo aqui no canal, e desde os primeiros movimentos você já tinha muito gambito do rei aceito, onde aqui já tinha a loucura, já o caos acontecendo, né? Você olhar uma partida do Alekhine mais calma, mais tranquila, você até estranha um pouco, pelo menos eu estou estranhando um pouco. Então, bispo D3 aqui, desenvolve a peça, já põe aí em contato com a ala do rei e prepara para o roque, um lance bem útil. Cavalo BD7, a princípio eu não gosto muito desse desenvolvimento do cavalo por aí, eu prefiro o cavalo em C6, porque ele está mais perto do centro e combatendo, parece ser um pouco mais combativo. Sem contar que à primeira vista, assim, pelo menos esteticamente, olhando a posição das negras, o bispo de casas brancas está sem saída nenhuma, né? Então, claro que é perfeitamente jogável. A posição está longe de abrir e ter linhas agudas aqui para defender, mas conecta os cavalos, né? Tem toda a sua lógica por trás do lance, que é a minha ideia aqui, olhar o lance e procurar entender a lógica por trás dele. Se tiver que calcular, a gente calcula, e enfim, essa é a ideia aqui do canal de um modo geral, né? Tentar aprender um pouquinho com esses grandes mestres, gênios do passado, com essas partidas clássicas. Algumas mais curtas, outras partidas mais longas, mas enfim, vamos pescar as ideias aí desses jogadores, né? Cavalo de BD2 e bem tranquilo também, né? Acredito com ideias semelhantes. Aqui bispo D6, realmente super simétrica essa posição, né? Bem bonitinha, bem igualzinha e tal.
E aqui vem o lance, primeiro lance que, na minha opinião, começa a haver um certo desequilíbrio. Até aqui tudo muito tranquilo, tirando as peças, colocou um peão no centro, então está bem até previsível, muito legal, né? Mas aí o Alekhine, como a gente já conhece, é super furioso, adora jogar com iniciativa e não vai ficar jogando esse jogo de compadre a partida inteira, né, meu amigo? Uma hora ele vai ter que partir para dentro e esse lance E4 é um lance simples, mas que já está ameaçando alguma coisa, que é jogar E5 aqui e dar um duplo, né? Um ataque duplo no bispo e cavalo ganha peça, né? Bem ao estilo Alekhine mesmo. Não tem muito churumela, já vamos partir logo para dentro, já que tem essa possibilidade de ataque aí devido a esse movimento de bispo, né? As duas peças estão centralizadas, ok, tudo bem, mas o Alekhine olhou e falou, não, é nessa aqui que eu vou. Portanto, na minha opinião, já propõe algum tipo de reação, mesmo que muito pequena e não decisiva, mas já está obrigando o cara a reagir, entendeu? Que é uma característica fundamental do Alekhine, entendeu? Ele sempre está procurando criar problema para o adversário, e isso é uma coisa que eu estou tentando incorporar, né, na minha forma de pensar ao jogar xadrez. E se você quiser também é bem interessante, né? Já tem a ameaça aqui de A5, então as negras vão ter que responder. E D toma E4, a resposta mais simples e natural. Ele viu isso, não vai deixar, né? Não vai dar uma capivarada de deixar esse peão entrar. Aqui cavalo toma E4. E aqui tem várias opções, as negras, pelo que eu andei analisando no meu tabuleiro, sempre falo, mas sempre repito, antes de passar as partidas aqui ou no engine, eu passo a partida mesmo no tabuleirão mesmo, eu tenho aqui na minha casa, no meu quarto, passando lance a lance, sem olhar os lances, só para treinar a minha tomada de decisões. Eu acho muito válido, e até em palestra do GM Rafael Leitão, no site, né, rafaelleitão.com, estou até fazendo um merchan, mas é interessante para quem quiser aumentar um pouco o nível de xadrez, ou bastante, né, que ele fala sobre a tomada de decisões. É você realmente largar a engine de lado, pegar aqui da forma mais bruta possível, que é pegar a partida e passando lance a lance e tentar entender a cada lance por que o cara jogou isso, entendeu? Pelo menos, claro que você não vai acertar tudo, determinados níveis é muito alto, mas eu realmente me surpreendo, né, se você realmente estiver de coração ali, prestando atenção, jogando direitinho, que você vai acertar bastante coisa e isso é até gratificante, você realmente ficar bem arisco, né, com a cabeça aberta às possibilidades e nas suas partidas você poder incorporar alguma ideia desses caras que fizeram a história, né? Literalmente. Então aqui as negras têm várias opções, e a primeira opção é rocar, ignorar aí esse cavalo centralizado, que está bem, esse cavalo está muito bem. Outra opção é tomar de cavalo mesmo, que também é uma opção muito viável. O negócio do roque, eu particularmente não gosto muito, porque cavalo pode tomar o bispo, né? E a longo prazo, você ter um par de bispos é uma vantagem que num jogo, né, realmente bem jogado pende principalmente em posições abertas, né? O bispo tende a ser superior ao cavalo e entregar o par de bispo assim facilmente. Inclusive esse bispo é uma peça que está bem desenvolvida, né? Está apontando aqui para o H2, que é para a ala do rei. Possivelmente, se tiver um roque, esse bispo já está exercendo alguma função interessante. Então, acreditem que entre roque e tomar de cavalo seja uma opção melhor, né? Não sei, se você jogar na engine pode aparecer uma profundidade maior. A engine que faz milhões de cálculos por segundo pode discordar de mim e achar um lance melhor. Mas, como eu sempre digo aqui, você não deve ser escravo da engine, apesar do lance dela provavelmente ser muito mais forte que o seu, até porque nem o Magnus Carlsen, que é o jogador mais forte do mundo, acho que pode com a engine, mas você tem que sempre treinar a sua, né? O que você vai fazer quando estiver jogando, né? Você vai usar a sua intuição, o que você sabe, o que você sente, o que você pensa da posição, e daí fazer o teu lance. Então, de negras aqui, eu jogaria cavalo toma, depois um roque, seria um plano básico aqui,
que eu estaria bem, assim, na minha opinião, tá tranquilo. Foi o que aconteceu, o cavalo toma E4, e óbvio aqui, sem mais, é tomar de volta com o bispo. E aqui, sim, as negras têm várias opções, pode rocar. Uma opção que eu acho viável, foi até que eu li no livro do meu sistema da Aronisovich, por exemplo, um cavalo F6 aqui já traz o cavalo para uma casa natural, já ganhando um tempo em cima desse bispo, né? Depois de um roque assim, então uma vantagem de um tempo que normalmente as brancas têm, você poderia tentar ganhar com iniciativa aqui. É uma ideia que eu tenho, né? Roque, que também não está errado, né? Simplesmente põe o rei em segurança, conta como jogar desenvolvimento, enfim, bem tranquilo até aqui. As brancas, né, jogam bispo G5, que é um ataque direto aí na dama, põe uma peça de forma mais ativa, né? E talvez seja por isso que as negras não quiseram jogar o cavalo F6, para não ter que descravar de alguma forma, enfim. Que tem várias formas de defender, uma delas é bispo A7, mas esse bispo ele está bem aí. Outra forma é jogar agora o cavalo F6 mesmo, entrando na cravada. Outra forma também possível seria jogar F6 mesmo, peãozinho em F6. Aí a estrutura ia ficar um pouco estranha, mas você expulsar legal esse bispo daí, né? São ideias, né? Estou sendo bem criativo, procurando ser. Mas as negras optam por dama E8, que nada mais simples do que simplesmente sair, né, dessa linha de tiro, larga o bispo aí mesmo, só troca um pouquinho. E se você olhar de raio-x, essa dama está na coluna do rei, né? Claro que o rei pode rocar com facilidade, blá blá blá, mas enfim, tem suas... procurando sempre as sutilezas, as nuances da coisa, né? Eu pensei automaticamente bispo toma H7 cheque, que já tem essa possibilidade, mas na variante final eu olhei e realmente não leva muita coisa, né? Porque até o cavalo F6 aqui defende tudo, e aí por que você entregou o bispo, né? Apesar de ser um jogador de ataque, Alekhine tinha uma visão estratégica muito aguda, bem profunda, bem interessante, né? Ele não ia cometer bispo toma H7 aqui, que é, acredito eu, um erro. Simplesmente fez o roque, sem mais. E aqui F5. Olha, é um lance que tem seus prós e contras, como todo lance tem seus prós e contras, né? Aqui a ideia acho que é clara, né? Atacar o bispo é um ataque direto no bispo, né? Ganha uma certa iniciativa, por que não? Porém, começa a abrir linhas e colunas que não são tão interessantes assim. Não sei, né? Talvez não seja tão legal um avanço desse, talvez alguma outra coisa poderia ser melhor, mas enfim, essa é a lógica, acredito eu, por trás do lance. Começar a ganhar uma iniciativa, né? E que ele aqui simplesmente joga bispo D3 e recua, né? Tranquilo. E aqui é 5, né? Se a ideia naquele início de partida, de desequilíbrio, era justamente dar um duplo, agora as negras, através desse lance E5, têm justamente a mesma ideia, né? Uma ideia que começou com Alekhine e a gente está vendo aí que o cara está devolvendo a gentileza, né? Vamos por assim dizer. Acredito que o melhor seja realmente tomar de peão, porque deixar esse avanço aí ficaria muito incômodo. Já vai ter que mover com cavalo e uma boa estrutura que está sendo feita aqui na abertura pode ser destruída para ficar defendendo coisa boba, né? Por isso, D toma E5. E aqui, cavalo toma E5, né? Poderia ter tomado de bispo, mas aí estaria entregando par de bispos. Então, acredito que cavalo toma
E5, tomar de cavalo seja realmente a melhor opção. E aqui já centraliza mais o cavalo, né? Traz ele já para fazendo um desafio aqui ao cavalo de F3 das brancas. Em algum momento pode trocar, o cavalo de F3 e F6, né, o cavalo do rei, normalmente é um excelente defensor. Então foi legal, eu gostei dessa linha de raciocínio dele, acredito eu, né? Bem tranquilo, vamos nessa. E aqui, torre A1, nós temos o tema da cravada relativa, né? Porque não é ilegal sair com esse cavalo daí, mas já põe a torre numa coluna semi-aberta, já dá de raio-x um tiro na cara da dama. É realmente bem simples aqui e bem útil, né? Acho que foi um lance legal, realmente uma ideia boa, né? Colocar a torre numa coluna central, que vai se abrir daqui a pouquinho e já meio que dá uma ameaça aí de raio-x, né? Bem ativo, né? Eu diria bem ativo, por que não dizer, né? As negras jogam, para mim, que na minha opinião foi uma jogada bem criativa. Dama H5 sai do raio-x da torre, já tem uma grande tensão aí pressionando o cavalo de F3, que como eu já falei anteriormente, é um excelente defensor, e já toca aí no bispo, né, em G5, que se trocar aqui cavalo e tal, pode acabar realmente ganhando peça, né? É uma jogada que tem em si múltiplas ameaças, é uma jogada bem interessante, né? Se trocar tudo, talvez estourando a posição, ou ganha uma peça, ou pode dobrar peões, super interessante. Mas a ideia que eu achei principal é justamente a bateria de bispo, o bispo de casas negras, e de dama, aqui no ponto H2, que já poderia realmente ter algum ataque de mate, alguma coisa bem interessante acontecendo aqui. Então, uma jogada bem criativa, muito bacana, eu gostei. Talvez a jogada da partida para mim. Depois, o Alekhine vai aproveitar de uma forma magistral, mas a ideia aqui dessa posição, olhando especificamente, é você olhar o adversário, o que ele está fazendo e procurar arranjar os recursos defensivos para evitar a ameaça. Basicamente, profilaxia, jogar água no chope dele para que ele não consiga realizar os planos dele e, na medida do possível, com o melhor que você tem, você realizar os seus planos, né? Então, eu consegui encontrar o lance ideal na minha análise de tabuleiro, que é cavalo toma E5, e propõe até uma certa troca de damas, mas aí trocar dama talvez não seja tão bom, porque retira, né, o fogo e a hostilidade no tabuleiro, e de um modo geral não é isso que os jogadores que querem vencer querem fazer, né? Aqui simplesmente dama toma G5 e vários caminhos que levam a Roma aqui, né? Teoricamente, olhando só para essa posição em específico, as negras têm a vantagem do par de bispos, né, que eu tinha falado anteriormente, mas as brancas aqui têm, através dessas linhas, né, e colunas abertas, grande potencial de ataque, né, e vai ser explorado pelo Alekhine de uma forma cirúrgica e muito bonita para a beleza e enriquecimento da história do xadrez, né? Que é bispo C4, aproveitando já a diagonal aberta para jogar, forçar o rei para o canto, né? Quanto mais para o canto do tabuleiro o rei, pior ele fica, principalmente em posições de finais. Claro que a gente está no meio jogo, não em posição de final, mas tem muita coisa já acontecendo bacana. E essa falta de desenvolvimento das negras aqui, principalmente o bispo de casas brancas que não saiu, o que faz com que as torres fiquem desconectadas, vão pagar caro, né? O Alekhine realmente
não vai perder tempo e não vai dar mole aqui, né? Rei H8 forçado, e aqui vem um lance, torre, aliás, desculpem, dama toma D6, 2 pontos de exclamação, e realmente praticamente acabou aí a partida, né? Ainda vem aqui o... Eu vou explicar o lance antes. O lance das negras já é um lance mega desesperado aqui, mas vamos explicar a ideia por trás do lance, que é uma ideia bem bonita. Precisou de um pouquinho de cálculo, não sei se vocês estão pausando o vídeo e procurando encontrar a solução, mas nesse tipo de posição crítica você deve encontrar esse tipo de lance. Se você encontrou, parabéns, se não, fica mais esperto para a próxima. E qual é a ideia, né? A ideia é que se peão toma, cavalo F7, se tomar de torre, entra a torre ali em E8 e vai ser mate bem rapidinho. No ruim de tudo, está perdendo a dama. Então é um sacrifício muito bonito, mais do que justificado, e que dá uma vantagem super decisiva assim, para as brancas, né? As negras viram isso tudo e tentaram ainda um contra-jogo, que é dama toma G2 cheque, mas aí depois de rei toma G2, as negras decidiram abandonar, porque mesmo tomando dama, tem ataque fulminante aí, tem jogada forçada e, enfim, né, múltiplas ameaças que as negras vão ter que responder devido ao seu mau desenvolvimento. E mesmo agora, se peão toma dama, as negras, as brancas terão uma vantagem muito grande, principalmente porque é uma vantagem de um cavalo inteiro, né? E essa posição, né, nas mãos de um Alexander Alekhine, desse da vida, é uma posição realmente que não vai durar muito tempo, né? Ele vai destroçar todo mundo aqui, vai trocar algumas coisas e vai levar para um final ganho. Eu acredito que, né, dentro da minha ignorância enxadrística, é basicamente isso que vai acontecer. Tomando dama ou não, já tem vantagem de sobra aqui para o Alekhine. Inclusive, às vezes, até com menos material, ele consegue destroçar a posição. Enfim, uma coisa que eu recomendo aqui, né, humildemente, é que vocês, por exemplo, peguem essa posição e joguem até o final, joguem até dar mate no Rei das Negras, né, trocando tudo e fazendo essas dicas e esses pensamentos que eu falei. É muito interessante, principalmente contra o engine, né? Você pode botar até uma máquina forte, já que uma posição ganha, você tem que saber ganhar. Claro que um Alekhine é um Alekhine, né? Foi aí um dos melhores de todos os tempos. E para o enriquecimento enxadrístico, eu acredito que seja realmente bastante interessante jogar essa posição até o final e para, depois de todas essas ideias, essas coisas, meio que sacramentar, né? Tudo que foi falado aqui. Então é isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Eu vou procurar manter uma regularidade maior. Ainda não decidi a meta de quantos vídeos eu vou colocar, mas pode ter certeza que o Alekhine, até pela carreira bem mais longa que a do Pomorf, ele tem muito mais exemplos aí de ataque, de defesa, profilaxia, contra-ataque e principalmente de combinações monstruosas e muito criativas que eu vou tentar explorar e incorporar aqui no xadrez, no nosso canal, né? Não só no meu xadrez, mas como no nosso canal. Então, muito obrigado por tudo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.